Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa pela democracia, pelo bem-estar social contra as imbecilidades e o nazifascismo. Alegrias, alegrias! Comecemos com muito bom humor. Comecemos com uma historinha. Naquele inverno gelado, os ossos do general comandante do ridículo exército de Macondo doíam como nunca. Movendo-se como um robô, articulando cada cartilagem sua como se fosse papelão, ele decretou: se não houver voto impresso, não haverá eleição. O povo de Macondo ouviu aquilo e disse: coitado, acho que o frio está fazendo mal para a cabeça dele. No dia seguinte, não satisfeito, ele disse: além do voto impresso, cada eleitor tem que trazer um abacate na hora de votar, senão não haverá eleição. O pessoal de Macondo achou que já estava exagerando um pouco, e se tratando de um país tropical, que já não era mais só o frio, podia ser um pouco de sífilis. Mas no terceiro dia ele voltou ao ataque pior ainda. Além do voto impresso e de um abacate, se quem vier votar não trouxer 2 penas de galinha, não haverá eleição. Aí foi um Deus nos acuda. As eleições estavam ameaçadas em Macondo, não por causa do abacate, mas a dificuldade de se encontrar galinhas para tirar pena. A fome havia graçado em Macondo a tal ponto que já não tinha mais galinha. O povo catava osso na lixeira, osso no monturo para botar na sopa. Mas isso é uma historinha de um surrealista país imaginário, a partir de Gabriel Garcia Marques e, claro, com uma interpretação minha. Mas, minhas amigas e meus amigos, o fato é que os militares estão se metendo em cumbucas e depois fica difícil de tirar a mão. É uma sequência atrás do outro, pagando mico. Nada a ver com gorilas, tem a ver com micos. Por enquanto, são micos. Podem se transformar num golpe militar em gorilas, como em 1964. Mas, no momento, são micos que estão sendo pagos. Como aquela nota conjunta do ministro da Defesa e dos 3 comandantes militares contra Omar Aziz, dizendo que ele havia ofendido a honra e a dignidade das Forças Armadas generalizado. Mentira, não foi nada disso. Omar Aziz não generalizou, apenas disse que estava respingando lama nas Forças Armadas por causa de oficiais da reserva e da ativa que estavam metidos neste corrupto governo Bolsonaro. Havia alguns oficiais, ele não generalizou, o que obrigou os ministros militares e o comandante da defesa a ficarem um pouco de saia curta ou de saia justa, se bem que eles não usam saia, de calça na mão, digamos assim. Mas aí o ministro da Aeronáutica, não satisfeito, se declarou bolsonarista, se meteu na política e disse horrores politicamente. Pagou um mico maior ainda. Pensa que está em que país? Macondo, naturalmente. Passa-se o tempo e eis que vem o general Braga Neto, comandante, ministro-chefe da defesa brasileira, dizer que se não houver voto impresso não haverá eleição. Um Deus nos acuda. Ele pensa que está em 64, ele se esquece que está em 2021. Tomou porrada de todos os lados, do Barroso, só não do Arthur Lira, esse lambe-botas que está aí a serviço de Bolsonaro, ganhando milhões. Porque quanto mais Bolsonaro vai enfraquecendo, mais Arthur Lira sobe o seu cachê. Ou alguém tem dúvida disso? Garante a governabilidade para Bolsonaro. Isso tem um preço altíssimo. A cada dia vai aumentando mais. Mas aí vem o Braga Neto e diz: sem voto impresso não haverá eleição. Foi um Deus nos acuda. O próprio Mourão, que não apita porra nenhuma, se apitasse não teria ido para Angola fazer um papelão de pedir ao presidente da Angola para liberar a Igreja Universal lá. Isso é coisa que um vice-presidente se preste. Mas o Mourão disse: não, haverá eleição sim. Mesmo sem voto impresso, com voto impresso, haverá eleição. E outros disseram muito claramente. O general Santos Cruz disse: eleição não é questão de Forças Armadas nem do Ministério da Defesa. É questão do TSE.
O TSE é que decide eleições. E os deputados e toda a sociedade civil brasileira, à exceção de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sobretudo Arthur Lira, que está sentado com a bunda suja dele em cima de 120 processos de impeachment ou mais, não abriram a boca. Arthur Lira vergonhosamente calou-se diante disto. Consentiu, aceitou, para não perder a boquinha. Que coisa de país, né? É Macondo de novo. E aí o general Braga Neto se apressou a dizer que foi mal entendido, que não falou nada disso, que não há nenhuma nota dele a respeito sobre não haver eleições, apenas que ele é a favor do voto impresso. Ele não tem que dizer nem isto. Nem isto ele tem que dizer. Ele é ministro da Defesa. O que a defesa tem a ver com voto impresso? Ele não tem que se meter em política, mas os milicos insistem, essas viúvas de 64 insistem em tutelar a democracia brasileira, a sociedade civil brasileira. As Forças Armadas são compostas de servidores públicos a serviço da nação brasileira para defender a Constituição e a soberania. Só! Não tem que se meter em política, não tem que dar palpite nem pitaco em nada, não tem que ameaçar nada como fez o general Vilas Boas ao Supremo Tribunal Federal. Outro que ficou calado foi o Fux. É a segunda vez que o Fux fica calado. E diz naturalmente para os amigos, vou guardar minha boca para comer farinha. Provavelmente. Seja lá como for, os milicos estão dando uma nota destoante, ridícula, patética cada vez que se metem em política. Já estão enfiados até a lama já está até o pescoço no governo Bolsonaro. Eu não estou generalizando, mas 6 mil militares reformados e da ativa num governo corrupto, num governo que cada vez se afunda mais, não justifica, a não ser por um segundo salário, por uma boquinha, por uma oportunidade e alguns por nazifascismo. Seja lá como for, cada vez que um milico desses, autoridade, comandante militar, abre a boca, faz merda, fala merda como seu comandante em chefe, Jair Messias Bolsonaro. Era melhor que se recolhessem, ficassem nas casernas, pintando meio fio, pacatamente, garantindo a soberania e a Constituição. O resto é caca. O resto são delírios do Macondo em que este país, Brasil, está se transformando. Mas dia 24, agora, amanhã, nós estaremos todos nas ruas do Brasil e do mundo, gritando fora Bolsonaro genocida. Ninguém te aguenta mais, Bolsonaro. O país não merece você, nem os seus acólitos. Até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.